Agora sim, Pedro, longe de mim querer criar polêmica aqui no programa, não é a minha função, né? Nisso. Mas eu gostaria de saber do César se ele continua com a mesma ideia de que a janela do Grêmio foi melhor que a do Inter. Não. Mudou um pouquinho agora. Não, é porque o Inter contratou 2 jogadores que foram integrados à janela a partir da chegada do Borré e do Thiago... Às 20 horas. E do Thiago Maia. Mas o Borré já estava contratado, né? Não, mas não estaria chegando. O Borré chega... Vamos contextualizar. Eu vi muito... Inclusive, ex-político aí, dando letrinha na coisa, chamando... É melhor não consumir AM e tal. A gente se encontra, não tem problema. Eu só quero dizer o seguinte... Eu só quero dizer o seguinte. Pensem. Naquele estágio, tá? Naquele estágio. Qual era a melhor janela em nomes? Do Inter. Não era. Naquele estágio não tinha Borré e não tinha Thiago. Mas César... Dava pra pensar. Agora, com o Thiago, especialmente com Borré e Thiago, muda a figura. É óbvio que muda. Só aí nós estamos falando de 10 milhões de euros. Não, é que é sacanagem mesmo. O cara que fez isso aí sabe disso. Quando o César disse isso, ainda não tinha oficialização do Borré e não tinha... Mas mesmo aí assim, era uma opinião dele. Mas aí as pessoas botam agora como se com fulano e Beltrano ele ainda continua dizendo. Aí Não, tudo bem, mas lá quando o César opinou, e eu não tô aqui pra carimbar a opinião de ninguém. Só quero dizer o seguinte. Nesta linha de raciocínio, a minha opinião não serve nesse ponto, ela serve para mim e para os nossos ouvintes aqui refletirem, mas eu não quero convencer ninguém, eu só quero dizer o seguinte: tu agregou dentro disso 10 milhões de euros. A contratação do Borré e a contratação do Thiago são 10 milhões de euros. E o Thiago por metade ainda. Tá, mas e aí? Não, Thiago Maia é metade dos direitos. Quero dizer que é óbvio que quando tu agrega 10 milhões de euros de investimento, tu melhora, né? Estranho seria se tu não melhorasse. Vocês acham que a janela do Inter virou a melhor do Brasil? Porque eu tô vendo colegas nossos, o Renato Maurício Prado. Maior e melhor. O Renato Maurício Prado, por exemplo, que é um conhecido cronista, hoje ele é torcedor assumido do Flamengo e tal. E ele diz que o Flamengo contratou menos do que o Inter. Ele acha a janela do Inter melhor que a do Flamengo. O Flamengo já estava mais pronto. É a tese dele. Vocês querem fazer essa comparação? O Flamengo contratou o Dela Cruz. Vocês querem fazer essa comparação, Pedro? Olha aqui, ó. Tem a do Inter, né? Borré, Alário, Robert Renan, Fernando, Thiago Maia, Bernabé, Wesley, Johan, Ivan e Bruno Gomes. Aí tem o Botafogo. Contratou o Luiz Henrique, que é muito bom jogador. O John, ex-Inter. Aí Jefinho, Lucas Rauter, que é bom zagueiro, que veio do Goiás. Alexander Barbosa, Savarino, Pablo, Damian Soares. Isso, bom jogador. Gregory, bom volante, ex-Bahia. Ele que era do Bahia. Emerson Urso e Raul, tá? Fluminense. Raul, goleiro do São Luís. Goleiro do São Luís. Isso. Que Fluminense. Que é bom. Renato Augusto, Douglas Costa, Terans, bom jogador. O Jean Lucumi, é isso? É. Gabriel Pires, que era do Botafogo, Felipe Alves, o goleiro, e o Antônio Carlos, zagueiro. Flamengo, 3 só. De La Cruz, Léo Ortiz e Vinha. Pouco, mas boa janela. Não, é a tese do Pedro. O que o Renato Maurício Prado diz é bem o que o Pedro está dizendo. É que se tu pegar os caras que saíram e os que chegaram, tu tem ali uma compensação. Sim. No Flamengo. E no Inter tu tem jogadores que vão melhorar o time e o banco. Na tese do César, que ele fez anterior a essa, pela tese do César, a janela do Grêmio foi melhor que a do Flamengo. A janela do Grêmio, no momento em que eu falei sobre esse assunto, ela tinha 7 nomes, o Inter tinha 4 nomes. Mas justamente por isso, César, porque o Inter precisava apenas de reposição. Quando tu analisa a janela, tu analisa os nomes que chegam em relação aos nomes que chegam. Por exemplo, se o Grêmio considerar a janela de saída, o Grêmio perdeu o Soares. A do Grêmio é pior sempre. Não, jogador que chega. Entendeu? Então, jogador que chega. Naquele momento, na janela, o Inter tinha 4 reservas e o Grêmio tinha contratado 7 4 reservas porque os jogadores não tem potencial para ser titular do Inter, mas daqui a pouco poderiam ser titular do Grêmio. Vaguinha, o que eu tô discutindo é nome a nome. Eu tô discutindo o Soteldo. Sim. Eu tô discutindo o Diego Costa. Se o Grêmio contrata o Robert Renan, ele vai jogar onde no Grêmio? Escolhe onde vai jogar. Na zaga ou na lateral. Mas isso porque o Grêmio tem dificuldade na zaga, não pelos jogadores que o Grêmio contratou, Vaguinha. Mas eu tô te dando um nome, César, que foi contratado pelo Inter. Robert Renan. Tudo bem. Aí tu adota um critério... Tu fica com o Soteldo ou com o Wesley? Soteldo. Então, o raciocínio era esse. Tudo bem, mas tu tá desconsiderando um jogador. Eu tô colocando um jogador em debate, tu não tá digamos considerando. Que lá mas eu não tô dizendo que não serviria pro Grêmio. Serviria pro Grêmio. O que eu quero dizer é que na soma daquele momento,
os jogadores do Grêmio eram mais valiosos do que o do Inter. Eu não vejo nenhum jogador com potencial que o Grêmio contratou com o potencial que tem o Robert Renan. Mas eu acho não vejo. que nessa análise... Só deixa eu contratou zagueiros. Posso terminar com a lista aqui, ó, a lista. O Grêmio não contratou zagueiros. Bom, mas aí é problema do Grêmio, não é meu, Pedro. O Inter termina com a lista aí. Não tem que dizer que ele é melhor do que o Grêmio, que o Grêmio não contratou. Não, mas nesse caso, na comparação, eu não posso pegar um zagueiro, mas o César também não adotou esse critério de posição. Eu adotei nome por nome. É, nome por nome. Olha aqui o Bahia, ó. Everton Ribeiro, que quase veio pro Inter. Cuesta, que o César adora. Caio Alexandre. Quem que contratou o Cuesta? Bahia. Caio Alexandre, que é bom jogador. Iago, ex-Inter. Jean Lucas, que também quase veio pro Inter. David Duarte, Oscar Stupinhan e Santiago Arias. 8 Boa jogadores. janela do Bahia também, mas não tá funcionando muito lá. São Paulo, veterano Luiz Gustavo. Que se lesionou, já tá lesionado agora, né? Tá, parece que tá, né? Isso. Ferreirinha, que o César é apaixonado. Bobadilha, Eric e André Silva. É o mesmo caso, é um time campeão da Copa do Brasil, ele não foi tanto Modesto. ao mercado pra... Aqui tem o Vasco, ó. João Vitor, David, ex-Inter, Adson, Rojas, Keiler, Galdames e Vitor Luiz. O Vasco também, eu te dizer, né? Corinthians, Garro, Pedro Raul, Mateuzinho. O que mais contratou foi o Corinthians. Félix Torres, Hugo Palácios, Ranielli, Kaká, Gustavo Henrique, Coronado e Pedro Henrique. Palmeiras, 5. Aníbal Moreno, que veio do Racing. No caso, contrata menos, tem um time pronto. Caio Paulista, Bruno Rodrigues, que se machucou, Lázaro e Rômulo. O caso mais emblemático é o do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, Fabrício Bruno saiu, né? Ou tô enganado? Fabrício Bruno saiu. Ainda não. Ainda não. É, mas ele pode sair. Aí o Léo Ortiz pro lugar dele. Não tem assim um acréscimo substantivo, até porque é um time pronto já. Eu acho que para a análise ficar completa, vem muito aí o que o Pedro falou, né? Porque a gente pode analisar só a janela. Pode. Mas para a análise ficar completa, você tem que analisar janela mais grupo que tinha até as contratações. Então, assim... Não tem campeonato de janela. A torcida não vai pro campo e deva janela. Tem que ver a obra final. Bom, o Flamengo contratou só 3 jogadores, pagou 14 milhões de dólares pelo De La Cruz, pagou 8 milhões de euros e tem bônus mais pelo Vinha e 7 milhões de euros pelo Léo Ortiz. Para mim, 7 milhões de para mim, na composição final, o Flamengo é o grande time, o grande grupo de 2024 no futebol brasileiro. Mas acho que o Inter, com a janela que fez, que foi muito boa, completando com o grupo que tinha, acho que o Inter ele consegue se aproximar daquele primeiro pelotão do futebol brasileiro, que era algo hoje é que o Inter não tinha. 3 ou 4 melhores grupos do futebol brasileiro. O Gabardo pegou um ponto fundamental aí. Parecia que não haveria, a gente não teria como fazer time / grupo de jogadores como... Flamengo, Palmeiras, talvez Fluminense agora quando também. Aproximou, né? Eu acho que tá na briga. Olha o banco do Inter. Fluminense é uma velharia. Eu não gosto do grupo do Bom, mas ele é campeão assim, né, Pedro? Não, tá bem. Tu tem contra a velharia do... Não, os jogadores passados. É o Thiago Santos, é o Marcelo, é o Ganso, é o... Não, mas ele usa... Mas tem jovens também, tem o Kennedy. Poucos. Mas o banco do Inter hoje tem, me ajudem aqui, o Bruno Henrique talvez você banco no primeiro momento. Sim, claro. Alário é banco, Wesley é banco, Fernando é banco. Se jogar o Bruno Gomes, se o Fernando jogar, não sei se joga o Arangues, o Rômulo, olha um banco que eu vou te dizer, cara.